nossa conversa hoje sobre mapa tátil e maquete tátil, bem direto ao assunto. Nosso objetivo é compreender, né, entender, discutir sobre o conceito e a importância da acessibilidade comunicacional voltado para a pessoa com deficiência visual em museus. Se eu conseguir entender a necessidade e levar isso até esse público, eu consigo atender a todos. Também compreender sobre o conceito e a importância do mapa tátil e da maquete tátil como um recurso de acessibilidade. A importância desses dois instrumentos nesses espaços e em outros espaços também. Eu vou trazer aqui as minhas experiências e os trabalhos que eu já produzi, divulguei e está disponível nas redes sociais. Então, quais recursos podem ser disponibilizados para garantir a informação à pessoa com deficiência visual? Eu vou trabalhar a primeira questão da informação. Como é que ela vem, como é que ela é criada e de que forma ela é apresentada. A NBR 9050, que é a norma que trata sobre a questão de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, lá no item 5 da NBR 9050, revisado em 2020, traz lá, item 5.1.1, geral. As informações devem ser completas, precisas e claras. Devem ser dispostas segundo o critério de transmissão e o princípio dos dois sentidos. Que princípio é esse? O princípio dos dois sentidos, ele traz o seguinte: a informação deve correr através do uso de, no mínimo, dois sentidos, o visual e o tátil, ou o visual e sonoro. Mas ela dá um parâmetro para que a gente possa trabalhar essa questão da informação em tudo, inclusive em exposições culturais. A gente está falando aqui na concepção de inclusão, que é um espaço para todos. E eu estou fazendo só um recorte focado na pessoa com deficiência visual. Então, eu preciso agora entender quais são os recursos que eu preciso, que eu vou propiciar a informação e que ela tenha o visual e tátil ou o visual e sonoro. Ou posso ter tudo num local só. Tá? Então, no recurso sonoro, eu vou primar pela audiodescrição. Um recurso onde eu vou transformar imagens em texto e som. Tá? Eu vou descrever aquela imagem de tal forma que ela retrate a realidade e eu não perca nenhuma informação para a pessoa com deficiência visual. Mas a audiodescrição não é para a pessoa com deficiência visual. A audiodescrição é para todos. O outro recurso é o recurso tátil. O recurso tátil, ele vindo com a audiodescrição, ele melhora o entendimento. Tá certo? Aqui eu estou projetando o slide e tem lá recurso tátil, abaixo tátil mais audiodescrição, e eu coloquei que o acesso se dá pelo toque na peça. Então, nós estamos diante de um busto do jornalista, o Mário Melo, tá certo? Que esse busto aí, ele já é uma réplica do busto em bronze que tem na Avenida Mário Melo aqui em Recife. Mas ele está no museu, tá? Como lá tem um acervo voltado ao jornalista, tem esse busto que ele está do peito para cima, sem os braços, tá certo? Só os ombros. Ele está de paletó, com gravata e cabelo penteado para trás, sendo que tem um detalhe aí, e eu trouxe isso propositalmente, porque nesse espaço museal, essa peça ela pode ser tocada. Então, para quem está enxergando e quem não está enxergando vai enxergar agora, o nariz do busto do jornalista Mário Melo, ele está escuro, bastante escuro. A sobrancelha é bastante escura. E a parte dos ombros também bastante escuro. E algumas partes assim, tipo a testa, alguma parte do cabelo e na bochecha. O que é isso? De tantas pessoas passarem as mãos, o óleo, aí tem o desgaste, tem a oleosidade da mão,
tá? Tem a reação do material com o suor, e aí faz com que essa peça ela vá se desgastando e vá perdendo sua originalidade. Então, como aí é permitido que a pessoa com deficiência visual passe a mão, a peça está dessa forma. Aqui ao lado tem uma outra foto. Minha filha ela aí tinha, eu acho que uns 13, 14 anos. Ela está em Recife, tá certo? Ela está usando luvas. Então, esse espaço ele permitiu, na época, que a pessoa com deficiência visual tocasse as peças pela questão do imaginário, do formato, até da obra em si, tá certo? Mas aí nós não tínhamos a mediação, então nós é que fazíamos a audiodescrição para a pessoa entender. Então tá, minha filha menor e minha esposa, e aí estão falando para ela o que é. Aí a informação que ela está tendo é a informação tátil, tá certo? E também da audiodescrição. Nós não soubemos passar de que se tratava essa obra, porque ela não tinha mais informações. Então, aí a importância do mediador. Então, eu tenho um recurso tátil, eu tenho a audiodescrição, mas às vezes a informação ela não está completa. Na questão de maquete tátil. Eu ganhei do neto do mestre Vitalino, que foi meu aluno no curso que eu ministrei, né, para produtor cultural. E aí ele fez uma escultura em barro, onde tem uma escultura de uma mulher de saia, segurando um bastão com a mão esquerda, e nos olhos, tem uma venda nos olhos. E do lado, um boneco configurando uma pessoa masculina, calvo, segurando uma mão e uma bolsa transpassada no corpo. Então tem a imagem da escultura em barro, projetada aí para vocês do lado esquerdo, que é a original, e do lado direito, a maquete tátil. Aí o que é que eu fiz? Eu fui procurar um material que pudesse ser usado como uma maquete tátil que fosse resistente. Procurei um artista e ela fez em biscuit, eu disse, capricho. Bote cola muito aí, boa, para que as pessoas com deficiência visual possam tocar a maquete tátil, além de ter a audiodescrição. Então, eu trouxe aqui, tá? Eu estou mostrando no vídeo a maquete tátil que foi feita em biscuit. E aí, essa é a ideia. Dar acesso tátil, dar a informação tátil à pessoa com deficiência visual, não na obra, mas sim numa réplica. Tá? Aqui eu fiz em tamanho original, mandei fazer em tamanho original, tem 15 centímetros de altura, tá? E preservei a obra de arte. Então, a maquete, eu vou falar mais adiante, ela serve, tá, de uma forma de dar a informação complementada com a audiodescrição que eu vou passar para vocês agora. De altura, eu fiz produzida no ano de 2019, já com acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Aí tem o intérprete de Libras. Mais conhecido como Emanuel Vitalino Neto, neto do mestre Vitalino. Alto do Moura, município de Caruaru, Pernambuco. O artista retrata Arthur Mendonça, professor de orientação e mobilidade, ao lado de sua filha, Marília Mendonça, representando a pessoa com deficiência visual. Arthur e Marília estão em pé, possuem nariz largo e lábios carnudos. À esquerda, Arthur, de cabelos curtos, os seus olhos são pequenos e arredondados, brancos com a pupila preta. Veste uma camisa de botão, com uma bolsa tiracolo transpassada pelo ombro direito, e uma calça. A sua mão esquerda segura a mão direita de Marília. À direita, Marília. Ela está com os cabelos trançados para trás. Seus olhos estão vendados. Usa um vestido na altura dos joelhos e segura uma bengala na mão esquerda, à frente do seu corpo. Eles estão sobre uma base. No canto inferior esquerdo, a assinatura de Emanuel Vitalino Neto e na lateral direita, Caruaru, Pernambuco,
20/11/2019. Eu aí tanto usei o recurso da audiodescrição, como utilizei o recurso da maquete tátil. Então, utilizei a acessibilidade tátil e a sonora para melhor compreensão da pessoa. Só a audiodescrição ficaria muito no imaginário e o que a pessoa tem de adquirido durante o tempo, como ela poderia formar essa imagem para aquela pessoa que nunca viu na vida. A partir do momento que ela vai lá e toca na maquete tátil, que ela pega lá a maquete tátil e vai, a partir do momento que vai sendo feita a audiodescrição, ela vai conhecendo os detalhes da obra. Então, a maquete tátil, eu vou começar a falar sobre as questões técnicas, aquilo que a professora pediu pelo Museu do Homem do Nordeste. Sim, eu não esqueci da jangada. Sei que muita gente desenhou uma jangada na cabeça, depois viu que era outra, mas eu preciso trazer essa informação, porque até então eu não posso subir na jangada, nem ir lá conhecer, tatear e estar próximo a ela. É de longe que a gente tem que ver. O que é que eu fiz? Eu construí uma maquete tátil da jangada. Além da maquete tátil, eu fiz a audiodescrição dela. Todos esses dois materiais estão no meu canal no YouTube e estão publicados no Instagram. Lá no canal no YouTube, eu mostro a construção da maquete tátil. Essa daí que vocês estão vendo na tela, tá certo? Da jangada, que eu vou passar a audiodescrição para a pessoa com deficiência visual que está nos assistindo ter a compreensão. Mas a gente preserva o acervo, não sobe na jangada, não quebra, não desgasta, e a gente tem o acesso através da maquete e através da audiodescrição. A Júlia comenta: pense em um casamento bonito, o recurso tátil com a audiodescrição. Sou Isso. fã. Estamos diante da jangada José Lima Verde, a embarcação à vela feita de madeira com 7,70 metros de comprimento e 2,80 metros de largura. Ela é maior no centro e menor nas extremidades. O casco da jangada é branco, com frisos vermelhos em toda a extensão da lateral. Por dentro, preserva a cor natural de madeira, marrom escuro. Sobre a jangada, há artefatos fixos e móveis. Um leme, um banco, 2 suportes de madeira para a sustentação da vela, ambos amarrados ao piso com cordas. O mastro da vela e a tábua de bolina estão deitados sobre o piso. A âncora, presa à jangada por uma corda, está sobre a areia. É uma pedra grande envolta em 3 paus amarrados por corda. A jangada está sob uma coberta de madeira com palhas secas de coqueiros e apoiada em 2 bases de concreto envoltas por areia de praia. Lembram que eu falei da jangada lá na frente e não mostrei a imagem? Depois eu mostrei a imagem e ainda fiz a reflexão. O quanto a pessoa com deficiência visual perdeu de informação. Até agora não sabiam que a jangada estava sob uma coberta de palha que estava sobre uma armação de concreto com areia de praia. A audiodescrição dá a informação real da jangada. Agora, quando falo em leme, a pessoa cega vai ter o que de imagem de um leme? E como é que é isso? Que as peças amarradas em corda no piso. Aí eu eu mesmo produzi a jangada, tá certo? A jangada. Que isso aqui é uma maquete tátil, ela é uma maquete que você pode, eu estou batendo aqui nela, você pode, isso aqui é de gesso, aqui dentro tem uma estrutura que eu fiz muito segura, então, ó, quando ela fala que a estrutura está amarrada em cordas, tem uma estrutura de madeira aqui, e tem as cordas amarradas. Quando foi falado na âncora, que é uma estrutura de madeira segurando uma pedra, eu fiz tal qual é o real, tá certo? Eu peguei um pedregulho, botei entre a madeira, isso aqui tudo feito, amarrei na corda, isso aqui é a âncora. Então, a maquete, o leme,
que foi falado. Aí a pessoa que deficiência visual vai saber como é esse leme, de que forma ele está posicionado, tá certo? Então, lá no meu canal no YouTube e lá no Instagram, eu mostro como foi feita essa maquete. Então, a audiodescrição, o sonoro com o tátil, tá certo? Eu preservo o acervo do museu e eu tenho a informação, e diga-se de passagem, informação para todos. Não é exclusivo para a pessoa com deficiência visual. Pessoal, eu costumo ir em museu, aí diz assim, traz aquela peça para a pessoa com deficiência visual. Está lá guardada a maquete, tá certo? Como se fosse só para a pessoa com deficiência visual. Não é. É para todos. Então, falei aí da maquete tátil, da jangada, porque eu dei informação na jangada, eu convidei vocês a fazerem uma visita ao Museu do Homem Nordeste, e agora vocês têm a informação. Agora eu entro na parte de maquete propriamente dito, maquete de espaços. Então, são duas fotografias, tá certo? No mesmo local, onde tem uma pessoa cega tateando um espaço de teatro. É lá no Museu do Homem Nordeste, tem esse teatro. Então, a pessoa, para saber por onde entra, vai circular, onde está o palco, onde estão as cadeiras, tem uma maquete do teatro. Então, além de passar a mão, vocês estão vendo, e quem não está vendo, eu vou descrever, a fotografia do lado direito, tem uma pessoa ao lado fazendo a audiodescrição. Então, o recurso tátil mais a audiodescrição. Então, aí vai dar noção, porque a pessoa com deficiência visual vai entrar num local desse, vai sentir aquele volume de lugar, mas não vai ter noção de como estão as cadeiras, onde está o palco, de onde vem o som, onde tem a porta de entrada, onde está a porta de emergência de saída. E a gente está assistindo, está olhando aquela luzinha verde lá. Saída de emergência, a pessoa cega não tem isso. Mais uma vez, a imagem tateando a maquete do espaço. Aqui uma outra foto, que é até a foto do cartaz aí da chamada, que é também uma maquete tátil, tá certo? De um determinado espaço, tem uma mão feminina sobre a maquete. Aqui é onde eu quero chamar a atenção para vocês. São Paulo tem um lugar que é excelente, vocês podem visitar agora, assim que acabar, o Japan House, tá certo? É um centro cultural de exposições de origem japonesa, tem toda uma história lá, tá? E agora, até abril, eles estão com a exposição Essência, Jardim Interior, Atsunobu, Kataguiri. Então, ele está trazendo um pouco da vegetação da Mata Atlântica, e essa fotografia que eu estou mostrando a vocês aqui é um salão, tá? Mais ou menos com 20 metros de largura e 10 de profundidade. Próximo ao centro tem duas circunferências irregular, tá? E ao meio jardins com plantas, tá? Mais à frente tem um piso ondulado que é espelhado com pedras em cima, e à frente, na vertical, um painel projetando plantas, folhas. Bom, na imagem seguinte, tá certo? Eu estou observando a entrada desse espaço, que aí é um espaço de exposição cultural, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção que é logo na entrada, próximo à entrada, presta bem atenção, próximo à entrada, pode ser no lado direito ou no lado esquerdo, dependendo de cada local, tem um mapa tátil ou uma maquete tátil. Essas duas imagens que eu estou publicando aqui, elas estão no perfil Arte e Inclusão Consultoria. Eu tirei de lá, e essas duas imagens pertencem a esse perfil do Instagram. A imagem do lado direito é justamente onde está a maquete tátil, com várias informações que eu vou detalhar para vocês. Mas observem que ela está próxima à parede e tem uma leve inclinação de isso aí, pela norma, até 15 centímetros de 15% de inclinação. Tá? Então, mais duas imagens da Arte e Inclusão Consultoria, onde tem duas mãos tocando a maquete tátil,
Então, aquele salão que eu falei antes, que eu fiz a audiodescrição dele, ela agora está em uma maquete tátil, onde tem miniaturas, tá certo? Que retratam o real, a pessoa tateando, onde tem o espelho, tá? Então, aqui ela está em um outro material. Eu vou falar também porque grava bem isso, tá certo? No salão é o espelho d'água, mas é um espelho mesmo, de vidro. Aqui na maquete não pode ser de vidro, tá certo? Então, essa maquete tátil, ela está ao centro. Do lado direito tem a legenda está em letras grandes para pessoas com baixa visão. Tem um contraste legal, fundo branco com letras pretas. Tem a legenda de cada detalhe da maquete tátil, o tipo de piso, o relevo que representa o espelho d'água, a bolinha vermelha onde você está, tá certo? Então, a vegetação e tá toda a informação com relação à maquete tátil. Ela ainda tem do lado esquerdo um texto e tem um QR Code. Esse QR Code tem a audiodescrição, tá? Toda essa informação tátil ela está em audiodescrição. Então, maquete é uma forma de comunicação tátil. É uma representação tridimensional. É uma grande diferença de maquete para mapa tátil. A maquete ela tem 3 dimensões. Ela tem a profundidade, a largura e a altura. É tridimensional. É volume, é volumétrico, tá? Que pode retratar, veja bem, professora, aquilo que você me perguntou, que pode retratar um ambiente construído ou uma peça do acervo do museu, funcionada em escala reduzida, com as mesmas características. A representação eu tenho que estar muito próximo do real. Então, essa jangada que eu fiz aqui, ela está na escala que representa o tamanho real. Eu fiz uma escalinha para ela e trouxe tal qual é a jangada. Só não fiz do material em si, porque ela tem que ser resistente. Então, quais são os aspectos que devem ser considerados? Funcionalidade, usabilidade, durabilidade e segurança. Então, funcionalidade eu tenho que assegurar que o recurso foi concebido para a função de representar o real. Ela tem que trazer a função de dar informação tátil de acordo com o que eu estou ali na frente com relação ao acervo. A usabilidade é a medida pela qual um recurso pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos. A durabilidade, aí sim, é a resistência. Imagine fazer uma maquete onde 2, 3 pessoas passam a mão. Imagine quebrar um banco da jangada. Aí a jangada está aqui, pessoal, tem esse banco aqui, mas esse buraquinho que está aqui é um outro banco. Aí eu não vejo como é aquele outro banco que é diferente do que está no local. Toda maquete tátil ela tem que ser reforçada para que várias pessoas, e cada um da sua forma, vai passar a mão. Tá certo? Tem uma mão mais pesada, tem uma mão mais leve, e aí ela tem que ter durabilidade, ela tem que ter resistência. E a segurança, aí sim, que garante que ali eu vou manipular e eu não vou sofrer um corte, um arranhão. Imagine eu botar numa maquete tátil o espelho d'água, lá no local tem um espelho, de fato, de vidro, e na maquete tem um espelho de vidro. Na hora que eu passar meu dedo, eu vou cortar meu dedo. Não é? Ou eu vou usar um material que vai furar ou arranhar minha mão. Por exemplo, eu coloquei meus alunos de orientação e mobilidade para eles fazerem um mapa tátil. Eles botaram representando uma rua lixa. A pessoa com deficiência visual, que quando pegou o mapa tátil, disse, danou-se. Só porque é cego, a gente tem que estar lixa, vamos acabar com isso. Então, são questões que eu tenho que pensar, tá certo? Na segurança da pessoa que vai usar aquilo dali. Os mapas táteis são representações bidimensional. Ou seja, é aquela planta baixa que ela tem só um relevozinho que vai me dar a localidade e vai me dar também a condição de fazer um determinado percurso. Ou entender aquele ambiente. Como é que ele é? Onde é que está a parede? Na parede direita, lá na frente, tem um espaço, é uma porta. Tá certo. Aquela porta ali vai levar aos banheiros. Então, a representação em 2 dimensões de uma planta, tá? De localização de um espaço. Tá? A mesma coisa, tanto o mapa tátil quanto a maquete tátil,
eles devem estar próximo à porta de entrada, tá? E devem estar posicionados com a inclinação de 15 graus. Às vezes é colocado a uma determinada altura e ele na horizontal sem inclinação, tá certo? Isso dificulta a leitura tátil, tá? Tudo isso é fundamentado na norma brasileira 9050, revisada em 2020. Falei da localização junto à porta de entrada. Lembram quando eu publiquei a foto do Japan House? Mostrei que a maquete tátil estava do lado esquerdo, próximo à porta de entrada. Então, ali eu já obtenho a informação de um espaço que eu vou entrar. Imagine, a pessoa vai entrar naquela exposição que é um salão e o clima frio, mas não sabe que tem 2 ilhas de vegetação, que à frente tem isso, tem aquilo. Então, ela vai ter informação antes, e quando ela estiver lá dentro, ela se posiciona legal, e aí, se ela for bem orientada e bem trabalhada pelos profissionais de orientação e mobilidade, ela vai saber cada elemento onde está, tá certo? E se for do interesse dela, ela vai para o elemento do lado esquerdo ou do lado direito. Então, a gente está dando autonomia e independência à pessoa com deficiência visual para que ela obtenha todas as informações que uma pessoa sem deficiência, uma pessoa vidente, tem. Planos ou mapas acessíveis de orientação devem ser instalados sempre que necessário, imediatamente após a entrada, principalmente das edificações. Isso aí está no anexo B da norma. Tu vai lá no final da norma, tem o anexo A, tem o anexo B, tem o item B.4. Tá? Por quê? Vai chegar no museu, tá um mapa tátil lá dentro. Não é só museu não, pessoal. Eu posso mostrar aqui outros espaços, até aeroporto. Eu entrei no aeroporto, andei, fui até o balcão de informação. Cheguei lá, tem um mapa tátil. Aí depois andei, outro mapa tátil. Mas o mapa tátil tá lá dentro. Então, como eu enxergo, eu fui buscando a informação através da visão. Eu vou mostrar aqui, pronto. Por exemplo, aqui, aeroporto Santa Genoveva. Isso foi 2019 em Goiânia, Goiás. Tá certo? A porta de entrada tá lá atrás. Aí eu sigo o piso tátil aí todinho para chegar lá na frente e encontrar esse mapa tátil. Aqui na imagem tem um piso tátil amarelo, direcional. Lá na frente tem um de alerta e logo em seguida tem a bancada, um totem com o mapa tátil, também numa inclinação boa, 15. Do lado direito tem um carrinho de bagagem com uma bolsa de computador nela preta, e do lado direito do mapa tátil estão 2 bebedouros, um mais baixo e um mais alto. Aí é a foto em detalhe do mapa tátil. Quando eu chegar no mapa, próximo à minha barriga, vai estar lá, faixa de pedestre, ou seja, eu estou lá na rua, tá certo? Acesso, porta, entrei, dobrei à esquerda, passei pelo balcão de informação, seguindo o piso tátil, fui lá em frente, aí bati e tem um xizinho, um xizinho vermelho, você está aqui, em letras, bastão, caixa alta, preta com fundo branco, e está em braille também. Aí veja como está a informação. Eu passo a mão para o lado direito, certo? E depois, para o lado direito, sigo um pouquinho, depois subo à frente a mão, e depois à esquerda. Aí eu vou ver o que é isso. Lá em cima tem sanitário PNE, isso não se usa mais. Portadores de necessidade especial. A placa é nova e a nomenclatura, o que está sendo usado é antigo, não se usa mais. Nem usar sigla, PCD, essas coisas. Sanitário adaptado, seja lá o que for. Do lado esquerdo, escorrendo a mão também para o lado esquerdo, subindo, está lá, sanitário PNE. Então, eu tenho do lado direito e do lado esquerdo. Qual é o masculino e o feminino? Não tem. Então, eu, pessoa cega, primeiro eu vou para o lado direito, eita, é o feminino, volto, então o outro é o masculino. Então, esse tipo de informação ele não está confiável. Isso é no aeroporto internacional.
Outro exemplo de maquete tátil, aqui eu acompanhei, foi no Instituto Arqueológico Histórico de Pernambuco, tá certo? Foi um projeto que eu creio aí que em 2017 ou 2018, não me recordo bem, mas eu acompanhei porque eu dei uma proposta para esse trabalho, não de maquete, mas para acessibilizar o museu. E aí ganhou uma outra pessoa que fez essa maquete aí de material de EVA. O mapa tátil, ele mostra a parte toda interna do museu, do Instituto Arqueológico, tá certo? Eu vou para quem não enxerga, tem um limite, que é a linha preta, que está próximo à pessoa com deficiência visual. Aí ela passa a mão ali, ela encontra um espaço que ela deve supor que seja a porta e que aquele relevo supor que seja um piso tátil. Porque do lado direito tem a legenda. A legenda ela não está tão legal porque a textura do material chega a ser mesmo em alguns elementos. Piso tátil com mobiliário. A textura em si. Tá certo? Mas seguindo pelo desenho, a pessoa vai ter que supor que ali é um piso tátil. E onde é que está o mapa tátil? Seguindo do lado esquerdo, lá dentro, o mapa tátil deveria estar na porta, ele está lá dentro. Mas a informação ela não está legal. Eu não consigo ter autonomia e independência nesse mapa tátil. Eu estou projetando agora uma imagem de um mapa, tá certo? Uma impressão de um print do Google Maps, e aí de um trecho da Avenida Paulista e de um quarteirão. O exercício aqui era formar professores em orientação e mobilidade, que vão ensinar pessoas cegas a andarem na rua. Tá? E a usar piso tátil. E a usar piso tátil, não, só usar mapa tátil. Então, às vezes, você tem um mapa tátil e muitas pessoas não foram treinadas para ler e compreender o mapa tátil. Pouquíssimos professores ensinam aos seus alunos a utilizarem o mapa tátil. Esse mapa tátil, ele é simples, ele está sobre uma cartolina, um papelão. Ele tem letras impressas em preto e tem o braille, tá certo? E aonde vai ser feito o percurso do aluno, tá? Ele tem as ruas com emborrachado, com cola glitter, com canudo, tem a faixa de pedestre que foi papelão ondulado, pintado de amarelo. Então, embaixo tem uma legenda. A Avenida Paulista, ela está com o canudo. A Rua São Carlos de Pinhal, ele está no EVA. Tal. Então, o objetivo era sair de um determinado ponto, fazer um circuito pela Avenida Paulista e ir até o shopping. Esse material meu, eu tô no Instagram também, eu mostro como faz, tá certo? A usabilidade dele tem a finalidade a que se propõe, a durabilidade também, porque aí são materiais que são colados com cola, aquela cola branca, né? Material resistente também. Eu mostro fazendo o mapa tátil, tá certo? Que a concepção aí é a função e aqui isso se propõe. E mostro também como o usuário com deficiência visual utiliza esse mapa. Então, eu tenho vídeos no Instagram mostrando aqui em Recife, com 2 usuários de cão-guia, utilizando o mapa tátil, e tenho também em São Paulo 2 usuários, 2 pessoas com deficiência visual, usuário de bengala, que vão fazer esse circuito que nunca fizeram, mas utilizando o mapa tátil. Então, eu boto meus alunos para que eles façam essa aplicação. Então, está aí mais um recurso, que é o mapa tátil. Tá? Também é considerado um ótimo recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, desde que sejam consideradas os aspectos, aqueles mesmos aspectos: funcionalidade, usabilidade, durabilidade e segurança. Acessibilidade, pessoal, tá? A gente tem que pensar a acessibilidade de uma forma ampla, em todas as suas dimensões, e pensar em acessibilidade não só para a pessoa com deficiência, não só para a pessoa com deficiência física, auditiva, visual. Pensar em acessibilidade para todos. Então,
Se eu tenho um espaço que é acessível, se aquele recurso está disponível para todos, todos ganham. Então, eu mostrei aqui com o mapa tátil, com o maquete tátil, tá certo? Isso eu digo porque as maquetes que eu fiz para minha menina entender relevos, diversos relevos do Brasil, de determinadas regiões, como é um semiárido, como é uma zona da mata, como é o sertão. Então, essa maquete era utilizada na escola para todo mundo. E a riqueza que era explorada essa maquete. Então, ela tinha participação com os outros alunos. Maquete tátil, por exemplo, as raízes, os tipos de raízes. Ora, eu tinha o real, que eu conseguia tirar da planta e levava, ora, eu produzia. Então, aquela maquete tátil, tá certo? Ela não ficava no imaginário, minha filha entender que a raiz de uma árvore, de um coqueiro, ela é daquela forma, a de um jambeiro é de outra. Então, por mais que fizesse a audiodescrição, você não teria o acesso tátil. Gente, só um comentário. Escuta que as pessoas cegas têm uma dificuldade de utilizar o mapa tátil, mas, na verdade, essa dificuldade vem da pouca usabilidade do mapa tátil. Então, elas não são estimuladas a fazer uso do mapa tátil e da maquete. Culpa nossa. Por isso, né, acabam não desenvolvendo essa habilidade de usabilidade, né? Da mesma forma, a própria sociedade, as instituições, os espaços em geral, públicos e privados, não têm também, né? São muito carentes em mapa tátil, né? E isso também não estimula. Então, acaba sendo uma via de mão dupla, né? Uns comentários, né? Na verdade, Antônio Francisco dá os parabéns, professor Arthur, uma formação de primeiríssimo nível, muito pertinente. E a Júlia, mais uma vez, Júlia Fequete, coloca, é muito bom. E ela refere também anteriormente a questão da descrição dos slides, também elogia a descrição que você realiza dos slides, né? Que as descrições foram muito importantes. Obrigado, Júlia. Antônio Francisco, obrigado também. Creio que eu tenha conseguido conversar com vocês sobre maquetes e mapa táteis e estou disponível, tá certo, para perguntas e até algumas intervenções. O Ícaro está aqui solicitando qual o Instagram do professor e o nome do canal do YouTube. Então, pessoal, estou projetando aqui um slide, tem meu nome completo, Arthur José Braga de Mendonça. O Arthur é sem a letra H, é ARTUR. O meu Instagram é o @ArthurJBM. Arthur sem H também, é ARTUR. E as iniciais do meu sobrenome, J de José, B de Braga, M de Mendonça. Meu Instagram, ArthurJBM. Pessoal, lá no meu Instagram, coisas que eu publico tem audiodescrição, tá certo? Quando não está no texto, ele está no texto alternativo, ele está implícito na imagem, desde que ela seja uma imagem fixa de fotografia, tá? Lá tem muito material falando sobre acessibilidade, falando sobre essa questão de mapa tátil, tem mostrando construir um mapa tátil, tem mostrando construindo uma maquete, tem audiodescrição, tem uma série de coisas. Tem também intervenções em museu, tá? O meu YouTube é meu nome completo, Arthur José Braga de Mendonça. Meu e-mail são as iniciais do meu nome, AJB, aí vem Mendonca, que é o Mendonça sem o cedilha, @gmail.com. E o meu telefone, o DDD 81, é o 99963 5096. Passa um zap que eu respondo. Tá certo? Vai lá no meu Instagram, conversa comigo no direct, pede o material que eu mando
os slides em aberto, vocês podem mexer do jeito que vocês quiserem, manda os vídeos também. Tem também falando sobre cão-guia, tem falando sobre socialização de cão-guia. Mais uma vez, obrigado ao Dragão do Mar, a toda a equipe, a professora Isabelle por ter me dado essa oportunidade de conversar sobre essas questões que eu adoro. Pela participação, e espero que essa live tenha despertado em você o gosto, né, tanto pela acessibilidade como a questão cultural, de visitar museus, conhecer espaços culturais, né, e museológicos. E, Arthur, a gente só tem a agradecer, né, em nome do Dragão do Mar e do Projeto Acesso. Nós agradecemos a sua participação, foi uma contribuição bastante relevante e, com certeza, nós teremos outros momentos em que poderemos, mais uma vez, estarmos juntos para dividirmos experiências, né, e que você possa contribuir com a acessibilidade em nossos espaços culturais. Muito obrigada a todos os presentes pela participação, obrigada ao Dragão do Mar por esse momento tão rico e ao Projeto Acesso. Uma boa noite a todos e até breve. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos.